Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Posso imaginar a cara dela. Lucy deu uma risadinha e pegou o creme noturno com a ponta dos dedos. A noite que antecedeu o casamento de amanhã, após o qual ela se tornaria uma mulher casada, foi agradavelmente emocionante. Mas a noiva não estava pensando apenas no amor e na felicidade conjugal futura. Mais doce do que um bolo de 3 camadas, que, a propósito, ela havia encomendado na padaria mais cara da cidade, ela viu o entretenimento de amanhã. Sua melhor amiga havia sido convidada para o casamento. Ex-melhor amiga. Sim, ela não poderia ser mais bonita. Joe, o futuro marido e ex-noivo da ex-namorada, sorriu e a apoiou. Mas e se ela não vier? Ela expressou a dúvida que, de repente, arranhou sua mente de forma desagradável. Nancy não virá. Ela chorou tanto com a separação de vocês, tantas lágrimas. Não, tenho certeza de que ela virá. Ou então. Lucy riu novamente e abaixou a cabeça, admirando-se mais uma vez. Ela estará esperando que você mude de ideia no último momento e corra para ela. Eu preferiria beijar um sapo. Revirando os olhos, Joe correu até a namorada, fez cócegas nela e, juntos, quase caíram no chão. Oh, bobo, já chega. Amanhã vocês vão se abraçar. A garota balançou o dedo e, de forma provocante, mas perceptível, afastou o garoto e voltou ao seu ritual de beleza. Mas, no passado, era Trinity quem provocava admiração e inveja branca entre conhecidos e amigos. Então, 6 anos atrás, Lucy e Nancy tinham ambas 22 anos, mas a primeira havia nascido em março, bem no período do Festival da Mulher da Primavera, e a segunda no outono, exatamente no início de setembro. Elas eram amigas desde a infância, tendo crescido na mesma rua, mas Lucy tinha uma família completa, enquanto Nancy havia sido criada apenas pela mãe e pela avó. Lucy morava em um apartamento em um prédio de 9 andares, e Nancy, em uma casa particular, mais parecida com uma vila. Elas frequentaram o jardim de infância e a escola juntas. Lucy era rápida e animada, era ela quem inventava as diversões e até envolvia a tímida e vulnerável Nancy em aventuras perigosas. Por exemplo, ir à praia em um dia de tempestade, jogar pedrinhas furadas nas ondas espumosas para invocar uma serpente marinha, que concederia pérolas do tamanho de um ovo de pombo. Ambos voltaram, naturalmente, sem pérolas, mas na areia e calçados até os ossos da noiva. Eles moravam em California City, cujo maior vigor ocorria nas férias de verão, quando ambos tinham 15 anos. Havia uma fenda entre eles. O fato é que Lucy já estava começando a perceber que estava se tornando uma beldade. Cabelos castanhos, naturalmente cacheados até a cintura, olhos azuis esverdeados, traços faciais finos, esbeltos, gemidos suaves e risadas altas. Ela era uma musa, uma deusa para seus companheiros e os fazia girar conforme seus caprichos. Ela própria já parecia um galã sofisticado. Nancy era diferente. Baixa e acima do peso. Por isso era zoada no parquinho como uma rosquinha. Ela tinha cabelos cor de linho que sempre ficavam secos como palha no verão, um rosto sardento com traços grandes e olhos cinzentos. Em geral, Nancy nunca pensou muito se era boa ou não, porque sua avó havia lhe ensinado. O que importa é o que está em sua alma, não o que está do lado de fora. Portanto, Nancy simplesmente deu de ombros ao comentário da amiga de que não seria possível encontrar um pretendente com a aparência dela. E você não pode se casar com um rico. Vou me educar primeiro, ver o mundo, respondeu ela uma vez a Lucy. A vovó diz que nossa família tem uma história rica, e é meu dever entender tudo isso. Com você, tudo fica claro, zombou a amiga, enquanto se admirava em um espelho dobrável e aplicava a maquiagem na frente dele. Você quer se casar com um dicionário francês? Acha mesmo que algum homem precisa de tudo isso agora que o mundo está diferente, que as mulheres são emancipadas e não ficam mais no fogão segurando a criança na frente delas? Por que você faria isso? A visão cínica e direta de sua amiga sobre sua família sempre assustou Nancy, apesar de seu pai ter abandonado a ela e a sua mãe no nascimento. Nancy acreditava que havia um homem bom por aí, ela só precisava esperar que o homem certo aparecesse. Aquela conversa distante com sua amiga, por algum motivo, ficou na memória de Nancy.
Elas estavam sentadas no pier, com as pernas balançando de modo que os dedos dos pés deslizavam pela superfície do mar, o dorso dos golfinhos brincava ao longe, o sol de maio estava quente, emplumado, acariciando a pele, mas não queimando. Bem, conte-me, Lucy cutucou-a com o ombro. O que há para contar? Por que você sente falta de casa? Disse ela, sorrindo irritada. No cinema estou sozinha, no baile estou sozinha. Você se esqueceu de mim com sua avó. Nancy suspirou e alisou os babados que corriam ao longo da bainha de seu vestido de verão de algodão branco. Ela não gostava muito de vestidos, mas sua avó sabia costurá-los bem, e Nancy não achava difícil agradar sua querida vestindo-se bem. Diga agora, repetiu Lucy. Prometo que não vou rir dessa vez. Tudo bem, disse Nancy. Minha avó achava que eu já tinha idade suficiente para conhecer a história de minha família. Ela me contou sobre uma mulher do lado dela da família. De qualquer forma, um belo príncipe a sequestrou da Itália e a levou para um harém em Constantinopla e, no início, ela o odiou. Ele jogou a seus pés todas as peles, os doces, mas ela murchou como uma rosa sem sol e implorou para ser solta, para voltar para casa, para seus pais, seus irmãos e irmãs menores. O príncipe conseguiu amá-la com todo o seu coração e decidiu trair sua família. Junto com sua concubina, ele fugiu durante a noite, levando consigo uma caixa de joias da família, seu presente de casamento. Mas o pequeno barco deles foi pego por uma violenta tempestade e se chocou contra as rochas. O príncipe e a moça foram resgatados e pegaram um barco para uma ilha deserta. Eles esconderam a caixa e o príncipe disse que nadaria para pedir ajuda. Ele estava com medo de levá-la com ele porque o mar estava agitado novamente. Ela ficou esperando por ele durante 3 dias. Havia água na ilha e as tamareiras estavam crescendo. A bela garota sobreviveu e, um dia, um navio chegou à costa. Era um navio mercante. Eles notaram o homem na ilha e atracaram para resgatar a infeliz mulher. Mas o príncipe havia desaparecido. Ela decidiu que o navio dele havia afundado, que havia sido engolido pelo mar e, a partir de então, nunca mais se apaixonou por ninguém pelo resto de seus dias. Lucy ouvia com o punho no queixo. Que tolo! O príncipe deve ter se acovardado e voltado para casa, onde poderia comprar mais 100 concubinas. Nancy piscou rapidamente, quase chorando. Não, ele não morreu. Ele morreu tragicamente, incapaz de encontrar seu amor novamente. Essa é a história de minha família. Foi assim que realmente aconteceu. Quando foi isso? Há cerca de 500 anos. Sim, minha amiga, disse Nancy. Sua avó realmente o atrapalhou. Se você levar a vida com essa atitude, vai namorar. Nancy ofegou, mostrando os dedos acima da cabeça com os chifres de bebê. Esse é o tipo de homem que você vai conhecer. Tudo bem, chega de orientalismo. Agarrei o braço dela e a puxei para cima. Vamos lá, pessoal. Fui convidada para ir a uma sorveteria. Que pessoal? Rio e Tony, do nosso quintal, explicou Lucy calmamente. Eu os escolho. E o que eu não escolher, você pode ficar com eles, disse ela graciosamente. Mas Nancy apenas balançou a cabeça diante da sugestão, e sua alma corou. Depois de se formarem no ensino médio, as jovens amigas começaram a escolher onde estudar em seguida. Nancy já havia decidido há muito tempo que seria uma historiadora especializada em história europeia, como sua avó havia sido. Sua amiga não aprovou sua decisão, pois que tipo de carreira um historiador tem? A própria Lucy estava indo estudar administração. Em primeiro lugar, na Universidade de Economia, como ela pensava, havia todas as chances de conhecer alguém que se tornaria um empresário no futuro. Em segundo lugar, seria possível conseguir um emprego em um escritório, novamente para um empresário. O resultado foi visto como um casamento bem-sucedido com esse empresário. A vida despreocupada de uma esposa favorita e isso é tudo. Durante esse período de suas vidas, eles começaram a se ver com menos frequência, mas continuaram sendo os melhores amigos. Sempre foi assim, como se uma força desconhecida os estivesse empurrando um para o outro.
No entanto, a mudança de idade, e as meninas já tinham completado 18 anos, trouxe algo novo para a união delas. Lucy saboreou tudo o que a juventude tinha a oferecer e não estudou muito. Ela aproveitava o fato de ser boa e se deliciava com a atenção dos admiradores. Nancy estava feliz por ser um pouco mais inteligente a cada dia e se dedicava cada vez mais às tarefas domésticas. Ainda mais porque a saúde de sua mãe estava debilitada e as dores nas costas que ela havia sofrido na juventude estavam se agravando. Mesmo assim, Lucy queria Nancy por perto o tempo todo. Ela só não percebia que sua melhor amiga havia começado recentemente a vê-la não apenas como um colete e uma pessoa prestativa, mas também como alguém cuja própria beleza brilhava intensamente contra o pano de fundo de sua aparência despretensiosa. Nancy não usava cosméticos e se vestia de acordo com o princípio de que se estivesse confortável e bem arrumada, era o suficiente. É verdade que, nos feriados e nas férias de verão, ela não podia se recusar a deixar a avó usar um vestido. Mas foi a aparência de Joe que se tornou o momento fatídico na vida das meninas. As duas o conheceram no mesmo dia, na companhia de amigos em comum. Ele tinha uma aparência atraente, era aberto, alegre e generoso, um rapaz alguns anos mais velho. Parecia ter um imã oculto em seu coração, que atraía e dava confiança a todos ao seu redor. Ele é como Zeus, suspirou Nancy, sonhadora, enquanto ela e sua amiga dirigiam para casa depois da reunião. Lucy não entendia nada. Ela só sabia que Zeus era um deus grego ou romano, mas concordava com Nancy que Joe era um pedaço de carne saboroso. Exceto pelo fato de que o cara se assemelhava ao deus do mundo antigo em muito mais do que apenas em sua aparência impressionante, conforme descrito nos mitos que Nancy havia lido. Ele era ousado, tinha segredos obscuros, queria se tornar um homem de negócios bem-sucedido, mas não via o caminho no trabalho honesto, mas em como obter mais lucros o mais rápido possível. Mas no início da história desses três, ele ainda não havia se revelado como era. Ele estava simplesmente cativado por Nancy. Joe estava acostumado a ser bombardeado com atenções do sexo oposto onde quer que fosse, o que certamente o ligava a Lucy. Ele percebeu que Nancy estava fascinada por ele, mas a moça modesta tinha medo de iniciar um relacionamento e, além disso, estava ocupada demais, com um diploma no nariz. Foi o fato de ela não responder aos seus elogios que motivou o namoro de Joe. Sim, Nancy era simplória, mas ao mesmo tempo havia uma força interior nela. Joe sentiu que era uma espécie de cavaleiro, o único capaz de trazer felicidade para a rata cinzenta. E começou a cortejá-la de uma forma que era impossível resistir. Ele enviou braçadas de rosas, conjuntos de doces e bolos. Uma vez ele até apareceu na janela de Nancy para fazer uma serenata para ela, sem ter um ouvido musical. Mas que romântico! Lucy, que na época havia acabado de romper com outro pretendente muito mesquinho para seu gosto, encarava o romance com uma inveja venenosa. Oh, que sorte você tem de ir de férias para a Itália, suspirou Nancy, ajudando a amiga a fazer as malas. Na verdade, foi uma surpresa para ela o fato de a amiga ter subitamente encontrado uma vaga para um estágio adicional no exterior. Lucy disse a Nancy e a seus pais que tudo havia sido uma feliz coincidência e que a viagem havia sido organizada com o apoio de uma fundação que reunia jovens gerentes de diferentes países. E Lucy também ficava muito irritada quando eles começavam a lhe pedir detalhes. O que é a fundação? Por que você não me contou sobre ela antes e não há espaço para veteranos de outras carreiras? Ela até pedia aos amigos e familiares que não divulgassem essas informações para não dar azar. Sim, sorte, Lucy disse uma vez, todo mundo tira o melhor proveito disso. Sabe, é tudo tão fácil para você. Você tem um grande homem. A propósito, como você fez isso? Não, do que está falando? Nancy não entendeu a dica. É apenas amor. Bem, Lucy balançou a cabeça, finalmente fechando a mala, está na hora de partir amanhã, e ninguém sabia que Lucy estava indo para a Itália para outra coisa. Apenas uma conhecida lhe mostrou fotos e vídeos da bela vida, apresentou-se como prova viva e disse que, se Lucy for uma garota liberada e ousada, no verão poderá trabalhar de forma muito mais interessante do que como garçonete. O principal é não falar demais, e essa beleza em Milão certamente será muito apreciada por todos os méritos.
O estágio de mentira durou apenas algumas semanas, depois do qual Lucy voltou para casa de muito mau humor. Tudo o que ela conseguiu foi uma história inarticulada de que não se dava bem com seus superiores e que as tarefas eram muito difíceis. Mas ela também voltou com um segredo obscuro sobre um pesadelo que tivera e que não podia contar a ninguém, mas depois do qual decidirá firmemente que queria encontrar o único homem que não se importava com ela o mais rápido possível. E quando Nancy lhe disse que Joe já havia conhecido sua mãe e sua avó e que eles queriam se casar, Lucy decidiu que isso não iria acontecer. Lucy decidiu que isso não ia acontecer. Isso era demais para Grey Mouse. Joe era de uma família decente e respeitável, seu pai trabalhava no ramo e vendia materiais de construção. O único problema era que ninguém sabia que a empresa estava endividada. E o fato de que o próprio Joe também estava envolvido em alguns negócios obscuros. A propósito, ele estava quase dividido pela contradição. Por um lado, ele gostava de Nancy, que não era bonita, mas seria uma esposa fiel, dócil e tranquila, com quem ele poderia se dar ao luxo de ter pequenos casos paralelos. E então Lucy tomou a iniciativa. Nancy, sem suspeitar, pensou que sua melhor amiga estava se aproximando do noivo por preocupação, querendo ter certeza de que ele era um bom rapaz, que não a ofenderia no futuro. Já planejando o casamento, Nancy estava triste por não poder se casar na Itália, no jardim onde as laranjeiras floresciam. Elas decidiram escolher o vestido em um salão de beleza, mas a avó foi inflexível em relação ao véu. Eu mesma farei isso, já que não me confiou um vestido velho, pelo menos não me insulte com um véu. Nancy ficou envergonhada, murmurando algo sobre não ter tempo para costurar um vestido longo e complicado. Ela concordou com entusiasmo com o véu, e sua avó prometeu bordá-lo com um desenho de seda com flores de laranjeira. No dia em que o véu ficou pronto, Joe traiu Nancy com a melhor amiga dela e, depois de uma noite de traição, ele percebeu que tolo eu fui. Por que me casar com a tola da Mouse e namorar outras quando poderia ter uma bela esposa imediatamente? Agora, a ingenuidade de Nancy lhe parecia tolice, a modéstia dela o irritava. Ele percebeu que teria vergonha de se mostrar para pessoas assim, e viver, um estoico, que economiza em tudo, quer se comunicar e, depois do casamento, com sua mãe e avó constantemente pesadelo. Sogra e outra mulher idosa. Joe não sabia como tinha se metido nessa situação e, um dia, disse a Nancy que tudo tinha acabado entre eles. Ele disse a ela enquanto abraçava Lucy pela cintura, que riu na cara da ex-namorada. Nancy, sinto muito, mas eles o teriam levado de qualquer maneira. Você deveria ser grata por não ter perdido Joe quando teve filhos. Ele e eu seremos felizes porque somos parecidos. E você? Procure um bibliotecário, um arqueólogo ou algo assim. Você vive entre antiguidades, está coberta de poeira. E ela riu de sua própria piada. Ultimamente, Lucy achava que Nancy tinha enlouquecido, porque sua avó lhe contava todo tipo de bobagem, supostamente que havia uma lenda de família sobre como encontrar o tesouro do príncipe turco. Nancy acreditou nisso e, por isso, foi definitivamente reconhecida como uma tola. Aqueles que traíram o amor e a amizade esperavam lágrimas e acessos de raiva, mas Nancy apenas observava atentamente, virava-se e ia embora. E isso foi como um insulto para eles. E então a mãe de Nancy informou a filha que seu pai, que havia abandonado a família, estava doente, divorciado e desprezava seu primeiro amor, Save. A mãe de Nancy arrumou suas coisas e foi para algum lugar quase em Kamchatka, com seu ex-marido. E a própria Nancy deixou a cidade para continuar seus estudos na capital. Ela decidiu se tornar uma candidata a cientista. Se tivesse ocorrido a Lucy pedir conselhos a alguém sobre o que deveria estar presente no dia do casamento da noiva, as respostas certamente não incluiriam uma vingança triunfante e zombeteira contra uma antiga amiga. De fato, se houvesse alguém para perguntar francamente a Lucy o que Nancy havia feito, o que a tornará digna de tal tratamento, de um desejo tão ardente de humilhá-la agora, ela não seria capaz de dizer nada inteligível, pois, exatamente assim, sim, exatamente assim, ela não gostava de Nancy. Ela havia perdido sua felicidade, havia desistido sem lutar. Ela simplesmente desapareceu. Na verdade, ela não permitiu que as pessoas próximas a ela, aquelas que a traíram, desfrutassem de seu triunfo cruel.
Foi apenas um momento de triunfo maligno. E então Nancy simplesmente desapareceu, sumiu. E agora, como se tivesse conseguido fazer com que a vítima derramasse algumas lágrimas na frente deles, ela de alguma forma sofreu pouco e decidiu consolidar sua vitória, o triunfo de sua beleza e feminilidade sobre sua antiga melhor amiga. Encontrei o endereço por meio de conhecidos distantes e enviei um convite. Não sei se ele chegará. Assim, uma sombra às vezes cruzava o rosto de Lucy enquanto ela esperava a sua vez de entrar no salão do casamento. Nancy ainda não havia aparecido entre os convidados. É claro que havia a opção de dirigir até a recepção, mas mesmo assim. Oh, como ela desejava testemunhar o momento real em que sua ex-amante se tornaria a esposa de outro homem. Chegue mais perto. Acenou o fotógrafo, que capturou a noiva e o noivo nos degraus do palácio do casamento. Apesar do céu claro de mais de 26 graus, o vento estava quase com força de furacão. O buquê da noiva quase foi arrancado de suas mãos, forçando-a a segurá-lo de forma desajeitada, de modo que queria voar pelo vestido longo, cuja saia de 3 camadas era sustentada por uma crinolina que seria invejada pelas damas da era vitoriana. As fotos serão muito originais, prometeu o fotógrafo, voando entre os presentes e prestando atenção em todos. Mais de 30 pessoas compareceram ao casamento, parentes, colegas e amigos. Em suma, Joe não se arrependeu nem um pouco de ter fotografado esse evento familiar com o crédito. É como as pessoas. E não perca sua vez? Perguntou novamente a tia Brittany. Ela era tia-avó de Lucy e, em segundo lugar, madrinha, e, no direito desta última, aparentemente decidiu que poderia aconselhar a garota de Azê sobre como viver. Não, respondeu a noiva bruscamente, revirando os olhos com angústia. Oh, que mulher você é! Tia Brittany enxugou os olhos com o lenço. Tão jovem, tão bonita. Cuide de sua felicidade. Por favor, não comece, disse a noiva, apertando os olhos em sinal de alerta. Mais convidados. Brittany voltou sua atenção para um carro branco que entrava no estacionamento. Quem é aquele? Espere, Nancy! Exclamou ela, atraindo a atenção da noiva, que naquele momento estava discutindo acaloradamente com o fotógrafo que o noivo não iria buscá-la, porque ele a deixaria cair. Joe, ofendido com a dúvida sobre seus poderes, já estava correndo para pegar a noiva nos braços. Os convidados riam ao seu redor. Finalmente, um a um, eles voltaram sua atenção para os recém-chegados. Lucy e Joe os viram. Era de fato Nancy, mas como estava mudada. Era difícil reconhecê-la como aquela senhora alta, esguia e elegante, com cachos platinados, vestida com um elegante vestido de coquetel azul marinho, Voon Slip. E ela não estava sozinha. Nancy caminhava de braços dados com um moreno alto, um palmo mais alto, imponente, com um rosto esculpido e másculo, vestido com um terno azul escuro, um terno de 3 peças. Eles caminharam tranquilamente, imponentes, desde o estacionamento, e todos os presentes no casamento, sem trocar opiniões, concordaram que aquele era um casal espetacular. Uma poderosa onda de magnetismo parecia emanar do jovem, e ele tinha no máximo 35 anos. Olá, minha amiga, disse Nancy quando ela e seu acompanhante se aproximaram e entregaram um buquê à noiva atonita. Era uma maravilha, uma arte de florista, um entrelaçamento de lírios rosa suave, jacintos brancos e cordões elásticos decorativos cravejados de pérolas artificiais. O buquê parecia uma enorme concha que havia aberto seu precioso núcleo. Lucy pegou o buquê, mas agora mal olhava para seu amigo, pois o reconheceu. Esse homem era um homem de seu passado, a personificação de um pesadelo. Para Lucy, ele parecia estar flutuando nas nuvens, e agora ela estava correndo em direção ao chão, caindo, pois o havia reconhecido, e agora uma onda de terror arrepiante subia de seu coração até a garganta. E se ele agora estendesse a mão e dissesse: Noivo, convidados, vejam a noiva, ela é linda. Vocês sabem o que ela fez em Milão há alguns anos? Vou lhes contar. É muito interessante e picante. Mas, em vez disso, o homem sorriu e inclinou a cabeça. Deixe-me parabenizá-la. Você é a noiva mais linda que já vi. E ele beijou a mão de Lucy.
Ninguém viu os joelhos dela tremerem sob o vestido. Os lábios da moça tremeram e sorriram. Eu não a reconheci, eu não a reconheci. Viva! Eles estão saindo. Acabou-se o costume do fim do mundo. Joe também ficou surpreso com o que viu. Mas, ao contrário de sua noiva, ele não conhecia pessoalmente a misteriosa companheira de Nancy. Ele não prestou atenção nele porque não conseguia tirar os olhos de Nancy. Ela havia mudado. Não havia mais o desleixo, os dentes tortos, o cabelo ralo. Não havia mais aquela figura esguia. E as pernas de Joe, ele engoliu. Será que essa beleza já tinha sido ela inteira? Não, claro que não, mas quem diria que Nancy, sua Nancy, poderia ser assim? Enquanto isso, a convidada, inesperada para todos, exceto para os principais celebrantes, já estava cumprimentando os outros que haviam se reunido. Ela abraçou a tia Britney, de quem sempre foi amiga, e apresentou seu acompanhante como Gabriel Rossi, seu amigo íntimo. Estrangeiros. O nome de Morena também revelava um forte sotaque. Muitos dos amigos íntimos de Lucy se lembravam bem de Nancy. Seu desaparecimento, que rompeu todos os laços, foi uma surpresa para muitos. Sem querer ofender as pessoas de bem, aquelas com quem ela se relacionava e era amiga, Nancy informou que simplesmente tivera de sair por motivos pessoais, que a vida coincidentemente lhe dera a chance de ir estudar fora. Ei, vocês já estão se casando, chamaram os noivos no meio da multidão. Enquanto todos estavam ocupados fazendo novos amigos, ele teve tempo de descobrir que realmente era a vez deles, e o que havia sido previsto como um momento de comemoração suave e agradável se transformou em algo muito diferente. Lucy deixou cair a caneta 2 vezes, mal conseguindo se concentrar com nervosismo suficiente para assinar o documento necessário. Ela se lembrou de todas as cenas de filmes em que perguntam se alguém na plateia tem um bom motivo para interromper o casamento. Mas não. E, finalmente, a noiva se acalmou, decidindo que certamente o italiano não a reconhecia, e até sorriu para o noivo quando colocou a aliança em seu dedo. Joe, por sua vez, estava preocupado à sua própria maneira. Ele não conseguia acreditar em como Nancy era bonita. Ele sabia que era uma tolice, que havia escolhido outra pessoa. Mas ainda sentia uma dúvida traiçoeira quando o último ato era se tornar um marido. O casal foi declarado casado. Uma avalanche de felicitações foi recebida. Houve piadas e admoestações para os jovens. Não desapareçam novamente, tia Britney pegou Nancy pelo braço ao saírem do cartório. Conte-me tudo. Eu lhe contarei tudo, respondeu Nancy com um sorriso. Quem é esse seu namorado? Britney sussurrou com confiança. Nancy se esforçou, mas escondeu a expressão de súplica em seu rosto ao ouvir essas palavras. Gabriel provavelmente estava entre os últimos homens que ela teria escolhido como parceiro de vida. Eles eram muito diferentes, havia muitas coisas nele que a irritavam. E agora? Mas não era isso que precisava ser dito. Esse era o plano. Somos amigos muito próximos. Isso é maravilhoso, ela respondeu e sorriu novamente. Estou vendo, tia Britney se esticou significativamente. Depois disso, a agenda era o passeio no parque, é claro, com muitas fotos, e depois a parte do banquete do casamento, na qual a sala do restaurante o Jolly Dolphin foi encomendada e decorada adequadamente. Gostaria que você não tivesse me convidado, disse Lucy, cerrando os dentes enquanto ela e Joe se dirigiam a seus lugares à mesa. A ideia não foi minha, ele deu de ombros, e embora tivesse prometido a si mesmo que não o faria, olhou para o outro lado da sala, onde o italiano de dentes rangentes e imponentes estava educadamente puxando uma cadeira para Nancy, que estava sentada. Quem é o cara que está com ela? Não sei, Lucy gritou para seu novo marido, e Joe fez uma careta. Seus amigos haviam brincado na despedida de solteiro na noite anterior que sua esposa começaria a construir logo após o casamento. As horas seguintes da recepção do casamento, ao que parece, foram como deveriam ser. O anfitrião entreteve os convidados, o garçom e o garçom. O anfitrião entretinha os convidados, os garçons serviam pratos apetitosos, os convidados davam os parabéns. Lucy, no entanto, estava em suspense.
Tudo o que ela e Joe haviam planejado por tanto tempo tinha ido por água abaixo. Em vez de esfregar no nariz de Nancy, ela riu de seu canto de ressentimento solitário enquanto eles celebravam seu amor, em vez do que havia funcionado. Em um determinado momento, Nancy precisou se afastar por um instante. Ela estava se arrumando, literalmente passando pó de arroz no nariz e no queixo no banheiro feminino, quando a porta do banheiro feminino se abriu e fechou de repente atrás de Gabriel. "Ei, você não pode entrar aqui!" Nancy acenou para ele com as mãos, indignada. "Isso é para as meninas, os meninos estão na outra porta." "Eu sei", respondeu ele, estreitando os olhos, e aproximando-se, agarrou o queixo dela, forçando-a a olhar para ele. "O que você achou do casamento?" "Tudo bem." Nancy suportou o olhar penetrante dos olhos castanhos dele, mas apoiou a palma da mão no peito musculoso. "Nós tínhamos um acordo." "Ah, sim." O homem sorriu. "Concordei em participar dessa aventura apenas a pedido de minha mãe. E sinto muito, mas vou precisar de tudo de você. Tudo o que você for capaz de fazer." "Por que está dizendo tudo isso agora?" Ela piscou, com os olhos arregalados, e, ainda assim, virou-se, afastando-se de Gabriel. Nancy quebrou o contato físico. Ele não era desagradável, muito pelo contrário, e isso não fazia parte de seus planos. Voltando ao espelho, ela continuou a se imaginar. Apenas, o homem exalou, acalmando-se. Ele não gostava de surpresas, e ainda não havia decidido o que fazer com a surpresa de hoje. "É importante para mim saber que nosso pacto ainda é válido, que você não cederá à emoção e será capaz de concluir o que é importante para minha família. Acho que você já me conhece bem o suficiente para não duvidar disso." De fato, no espelho, Nancy viu o sorriso dele. "Desculpe, eu só queria ter certeza de que a visão de tudo isso", acenou com a mão no ar, "a baunilha da felicidade para você, não a distraísse, não quebrasse sua concentração." "Eu nunca deixaria que eles fizessem isso", disse ela com teimosia. "É assim que eu gosto de você." Ela sorriu novamente e se afastou, apoiando as palmas das mãos na pia. Nancy respirou fundo e expirou, depois novamente, para quem ele está mentindo? Sim, ela havia esquecido, havia banido a dor, mas tinha que admitir para si mesma que em algum lugar no fundo de seu coração ainda havia um pouco de saudade, porque Joe, seu primeiro amor verdadeiro, havia conseguido chegar até o casamento. Nancy não tinha dúvidas de que havia sido convidada não para se reconciliar, mas para desfrutar de sua miséria. Mas ela não os daria a seu ex-noivo ou a sua ex-namorada por nada no mundo. Adotando seu ar mais florido e feliz, ela voltou correndo para a sala de estar. A noite festiva estava chegando ao fim. Os jovens já haviam se encaminhado para o centro da sala para a primeira dança, e agora era a vez da dança de todas as músicas que estavam tocando, chamando para girar sem pressa, confiando no abraço de um casal e esquecendo tudo por um tempo em prol desses momentos mágicos. "Posso convidá-lo para dançar?" Joe se aproximou e se viu ao lado de Nancy, fazendo-a estremecer. "Vamos, Nancy, uma dança." Ele estendeu a mão. E ela a pegou. "Parabéns novamente." Sua voz não tremeu quando uma de suas palmas pousou na cintura dela. "Obrigado. E você, pelo visto, encontrou um substituto para mim." "Bem," Nancy se alongou, "na verdade, eu deveria ter dito o que a tia Britney disse, que ela e Gabriel são bons amigos." Mas houve um empurrãozinho, e Nancy sorriu maliciosamente e baixou os cílios. "Na verdade, temos um assunto a tratar. Eu não conseguiria resistir a um homem como esse." Joe assentiu com a cabeça e cerrou os dentes. De repente, sentiu vontade de dar um soco no nariz de Gabriel. "Ele é forte, inteligente", enumerou Nancy. "Rico e generoso. E eu pensei que você fosse o tipo de garota que só acreditava no amor." "Exatamente." Nancy olhou para a frente. A palavra-chave foi, "sabe, eu poderia até lhe agradecer agora. Se não tivéssemos terminado, teríamos cometido um grande erro. Fico feliz que você tenha encontrado a felicidade conjugal com alguém que é certo para você." Nesse meio tempo, a noiva, que finalmente havia se tornado esposa, também foi convidada a dançar.
Gabriel fez isso de modo que todos o vissem e ouvissem, de modo que Lucy não teve escolha a não ser aceitar. O homem a conduziu com segurança, mas com delicadeza. Ele a fitou nos olhos, e sob esse olhar, Lucy ficou mais sombria a cada momento. Era como se ela estivesse presa em uma armadilha, pronta para se fechar a qualquer momento. Sabe, você tem um rosto muito bonito e incomum, disse Gabriel. Já não nos conhecemos antes? Lucy estremeceu em seus braços fortes, os dedos em sua palma se fecharam como garras predatórias e a palma em sua cintura se apertou com mais força, atraindo-a para a dança. Mais perto, tão perto que ela estava à beira da decência. Não, ela se afastou, sorrindo apesar da força. Eu teria me lembrado de você, com certeza. Gabriel sorriu, e eles dançaram em silêncio por um tempo, e então ele se inclinou perto do ouvido dela, dizendo suavemente: Ora, não é de admirar que você ache difícil se lembrar de todos os homens. Eu me lembro bem de você, Bunny. Você era um coelho engraçado e bobo. Por que não esperou por mim? A música terminou e o casal parou. Gabriel parou e soltou Lucy, levou a mão aos lábios, beijou os dedos gelados e se afastou como se nada tivesse acontecido. Ei, você está bem? Você está pálida, disse o amigo de Nani a Lucy, estendendo-lhe um copo de compota de cereja. Tome, beba. Obrigada. A jovem esposa pegou o copo e tomou um gole. Agora ela sabia com certeza que, ao convidar Nancy para o casamento, havia cometido um grande erro que provavelmente lhe custaria o casamento. Mas como se tudo o que havia acontecido não fosse suficiente. No final do banquete, houve outro evento, o lançamento do buquê da noiva. As moças solteiras se aglomeraram ao redor e, juntas, pareciam uma companhia heterogênea de beija-flores, com cada um dos pássaros ansioso para levar todo o néctar para seu bico solitário. Lucy, ela decidiu, muito bem, era assim mesmo. Mas o casamento é dela. Se Gabriel tivesse vivido para magoá-la, não teria encontrado uma maneira de lidar com aquela que o abandonara naturalmente todos aqueles anos atrás? Então, depois de se acomodar, Lucy decidiu aproveitar ao máximo as alegrias de seu casamento e jogou. Ela jogou o buquê para cima e para trás. Alguns dos homens caíram na gargalhada. As moças sem aliança gritaram. Nancy não tinha intenção de participar de tudo aquilo, ela simplesmente foi arrastada pela multidão. E então, de alguma forma, o buquê literalmente bateu em sua cabeça e ela o pegou. E aí está nossa garota de sorte! Exclamou o locutor, e as moças menos afortunadas começaram a parabenizar Nancy. E ela parecia confusa. O buquê, é claro, é apenas um belo estudo, mas, e o apresentador levantou o dedo significativamente para cima. Mal sabemos que em breve estaremos festejando em outro casamento. Parabéns à bela sortuda. Essa foi a gota d'água. Lucy não tinha dúvidas de que sua ex-melhor amiga havia feito isso de propósito. Mas por que não? Ela mesma, ela só pensava agora em como teria agido em seu lugar. Finalmente, quando o casamento terminou, todos começaram a ir para casa, e Lucy e Joe foram para seu novo apartamento. O apartamento havia sido comprado há 6 meses pelo pai de Joe, mas fazia apenas uma semana que as reformas haviam sido concluídas às pressas, e enquanto seu marido a carregava pela soleira da porta, ela pensou em ir ao cartório. Joe havia prometido dar a ela parte do apartamento, e então ela pensou no fato de que Nancy nunca a convidaria para o casamento dele, por melhor que ela estivesse fingindo agora. E os pensamentos se voltaram para Gabriel. E então tudo voltou a ser assustador. As palavras, os pensamentos e a atitude de Lucy não eram o que uma jovem esposa deveria ter na noite seguinte ao casamento. Tudo o que restava era esperar que todas as ansiedades fossem esquecidas na viagem de núpcias à Grécia, que aconteceria alguns dias depois, em uma das noites que antecederiam os eventos que se seguiriam. Lucy teve um sonho estranho, como se fosse um sonho vívido de todas as experiências de alguns anos atrás, quando ela, em sua mente atual, uma absoluta tola, havia aceitado um emprego em Milão. Ela se via jovem e ingênua, olhando ansiosamente ao seu redor e quase lambendo as vitrines das boutiques, antecipando o luxo que logo estaria ao seu alcance. Ela mal se acostumou,
tendo se instalado, a propósito, em um hotel de luxo, quando foi contatada por um conhecido daquele conhecido que a enviou para o trabalho, explicou todas as nuances, assegurou-lhe mais uma vez que a segurança e a confidencialidade estavam garantidas, mostrou-lhe uma foto e disse-lhe onde o primeiro cliente estaria esperando. E então a mente de Lucy foi virada de cabeça para baixo. De repente, ela se recusou, dizendo que aquele homem não era seu tipo e que, em geral, ela não estava bem aclimatada. O gerente, chamado Clairous, sorriu e disse que estava tudo bem, que isso acontecia com os recém-chegados. No dia seguinte, ela lhe ofereceu outra opção. Lucy novamente recusou. Em seguida, eles lhe explicaram detalhadamente em cores quanto haviam gasto com seu voo e hotel, lembraram-na de que haviam lhe dado dinheiro a crédito para seu bolso e perguntaram-lhe como pagaríamos a dívida. Lucy chorou e disse que havia mudado de ideia. De repente, ela se deu conta de que simplesmente não poderia fazer tudo, porque, por um lado, a imaginação se vê como uma cortesã, mas, na realidade, ficou claro que isso é impossível de superar, como se fosse uma barreira de algum tipo, simplesmente nojenta. Assim é com qualquer pessoa, por dinheiro. Lucy disse que devolveria todas as joias, bolsas e sapatos de marca. Ela disse que também poderia ligar para casa e pedir que o dinheiro fosse enviado com urgência. Claire franziu o nariz de cirurgiã plástica e disse que eles mandariam qualquer pessoa, mas depois concordou, só que ela impôs suas condições. Uma noite de trabalho. Não foi isso que eu quis dizer, estúpido. Gritei para Lucy, que estava rugindo novamente. É só para ser o centro da festa. Você será uma garçonete em uma festa particular, haverá pessoas sérias lá, elas têm suas próprias damas. Tudo o que você precisa fazer é sorrir e servir bebidas. Uma noite você pode voltar, finalizou ela com severidade. Eu concordo, disse a garota, fungando e sorrindo. Ela achava que tudo terminaria assim para ela. Quando, traída por seu primeiro amor, Nancy chegou à capital, teve de fazer um esforço tremendo para descer do trem, pois parecia à garota que era necessário correr para a beira do mundo e talvez lá encontrasse a salvação. Talvez, como sua avó costumava dizer. Não apenas o tempo cura, mas também a distância. Nesse caso, ela deveria se afastar o máximo possível do homem que havia partido seu coração. Foi a avó em quem ela confiava, com quem ela foi sincera, que a aconselhou a ir embora, a mudar de ambiente, ao mesmo tempo, a fazer algo em que ela fosse realmente forte. Mas foi também sua avó que lhe disse que não se pode ser bicha. A avó de Cassie nunca usava palavrões, e a palavra mais dura que sua neta Nancy já tinha ouvido dela era o mancha. Então a garota se recompôs. E sua avó também lhe deu o endereço de alguns bons conhecidos de sua juventude. Eles eram um casal de idosos, ele, um ex-escultor, ela, uma ex-editora-chefe de uma das maiores revistas infantis. Eles moravam em um espaçoso apartamento de 4 cômodos, sendo que cada cômodo poderia ser considerado um pequeno museu, e acolheram de bom grado os filhos de um velho amigo. Meu pai os encontrou, a propósito, na estação de trem Harvey, esse era o nome do velho de moletom verde ervilha que ele usava na maior parte do ano, ainda dirigia um carro, uma raridade agora, um Ford, que ele chamava carinhosamente de automobile. Sua esposa, Lily, não pintava o cabelo, mas todas as manhãs o arrumava cuidadosamente em ondas bem arrumadas, baraca, e adorava o perfume Chanel, que parecia cheirar tudo no apartamento. No entanto, ele não se tornou menos aconchegante. Nancy, desde os primeiros minutos de sua estada na casa, familiarizou-se com as regras rígidas e nada de barulho antes das 8 da manhã e depois das 9 da noite também, nada de homens para levar, namoradas somente na cozinha ou em seu quarto. Limpar, cozinhar, lavar roupa e outras tarefas domésticas não eram da conta delas. Ambas as anciãs tinham filhos amorosos e bem-intencionados que haviam aceitado a decisão dos pais de viverem sozinhos, mas que regularmente mandavam uma faxineira, uma cozinheira e até mesmo uma lavadeira para ajudá-las. Na primeira tarde, Nancy estava sentada em uma festa de chá e, embora não quisesse sobrecarregar as amigas da avó com seus problemas, começou a chorar e contou tudo. Harvey disse que o código de duelo seria muito útil como lição para alguns dos maridos. Lily disse que uma garota tão inteligente poderia se sair bem, mas Nancy sanguinária estava pronta para jurar: Bela não vai.
Ela havia decidido nunca mais confiar em outro homem ou se casar novamente, talvez daqui a 20 anos. É isso mesmo, disse Lily, e colocou mais geleia de groselha em seu pires. Conheci meu pai aos 39 anos, e antes disso, passei por todos os candidatos e não hesitei. Fui direto para a final da competição pelo amor da deusa. Salpicando as mãos com um patos teatral e zombeteiro, o velho respondeu, depois acrescentou com seriedade. Não leve isso a sério, criança, antes que se cure. O tempo vai consertar. Naquela noite, Nancy sorriu pela primeira vez desde sua fuga e resolveu suportar a situação, apenas para não irritar os anfitriões hospitaleiros e gentis que a haviam acolhido. Ela continuou seus estudos, e durante todos esses anos, viveu apenas para a história. Ela parecia ter lido mais livros do que nunca, visitava museus e exposições, muitas vezes na companhia dos dois mais velhos. No verão, ele saía de férias com eles para uma antiga dacha em uma floresta de pinheiros, e no inverno, os três iam esquiar. Na véspera da formatura, Harvey deu a Nancy uma surpresa com a qual ela nunca havia sonhado. Era que sua velha amiga da Itália precisava urgentemente de um especialista rápido e talentoso no campo da história para um estudo aprofundado do passado de sua família. Mas eu não tenho nenhuma experiência. Nancy ficou maravilhada, embora por dentro estivesse a ponto de gritar de alegria, como um garotinho que recebeu a notícia de que um dia seria levado ao circo, ao zoológico e aos parques de diversões. Você tem que adquirir experiência em algum lugar, deu de ombros Harvey. É uma opção válida. Além disso, ele está disposto a pagar bem. E esse argumento teve mais peso. A avó de Cassie teve de pagar pelo tratamento. Nada com que se preocupar, mas Nancy sabia perfeitamente que, na idade dela, até mesmo problemas de saúde menores não podiam ser ignorados, e aqui eles estavam oferecendo uma quantia astronômica. Além disso, a garota se sentiu atraída pela possibilidade de conhecer a Itália. Então, ela finalmente aceitou e logo se viu em Milão. Quando uma velha amiga, voltou daqui, ela não falou muito, ou seja, não falou sobre as coisas que interessavam a Nancy. E elas chamaram sua atenção no patrimônio histórico da cidade, sua essência cultural. Descobriu-se que a jovem historiadora estava indo morar em uma autêntica vila medieval, em torno da qual, como um precioso tecido de brocado, bordado com sedas variadas, estendiam-se vinhedos. O cliente era Carlos Rossi, um velho de voz grave e aveludada, que disse a Nancy para se sentir em casa e procurar toda a ajuda que precisasse em seu trabalho. Carlos estava disposto a ajudá-la a acessar documentos dos arquivos municipais, de qualquer biblioteca local e até mesmo objetos das listas de reserva dos museus locais. Sem mencionar o fato de que ele tinha sua própria biblioteca. Ele e Harvey eram parecidos no sentido de que ele disse a Nancy para não se fechar na ciência, mas para respirar ar fresco, aproveitar o verão, e apresentou a ela seu neto Gabriel como seu guia e conselheiro pessoal, o que não a divertiu. Ele era um homem de espírito livre e zombeteiro, que não acreditava em tradições familiares românticas. Ele era um homem de negócios prático e, como Nancy havia captado os rumores, Nancy, no entanto, não os captara deliberadamente, era um mulherengo. Mas também Gabriel, como um verdadeiro italiano, era leal à sua família e estava disposto a se submeter ao seu chefe, ou seja, Charles. Mas ele disse: "Você não herdará a menos que me ajude a descobrir um segredo." Ele disse isso em tom de brincadeira, mas Gabriel percebeu que era seu dever. Ele tinha que ajudar a historiadora convidada o máximo possível no fato de que ela estava procurando informações sobre um ancestral distante da família. Tratava-se de uma donzela que, segundo os rumores, havia se envolvido com um estrangeiro contra a vontade da família. E também, de acordo com os rumores, novamente em algum lugar poderia ter sido enterrado um tesouro, porque, novamente, de acordo com os rumores, não se sabe em quais séculos a donzela e o estrangeiro foram forçados a fugir para algum lugar para salvar sua união e puderam levar consigo uma caixa, que continha algo precioso, e esse algo deveria ser encontrado e entregue aos herdeiros, ou seja, à família da família que agora está viva. Para todas as peças do quebra-cabeça histórico, essa era uma história misteriosa e bonita, mas não ocorreu a Nancy relacioná-la com o que sua avó havia lhe contado.
Afinal de contas, teoricamente poucas donzelas nobres na Itália haviam sido raptadas para os haréns de milhares deles no passado, então ela considerou tudo como uma coincidência original. O trabalho do historiador novato era desesperadamente limpo, com uma abordagem apaixonada, mas meticulosa. Gabriel, que Nancy conhecia há meio ano, não se cansava de brincar sobre a bobagem que era uma dama se dedicar a uma ciência como aquela. Mas eram apenas piadas. Nancy percebeu que Gabriel gostava de mulheres bonitas, temperamentais e brilhantes. Ela o tinha visto uma vez com uma senhora e outra com outra. Muitas vezes, porém, ignorando a censura de seu avô, ele as trocava e sempre se justificava dizendo que estava apenas procurando a mulher certa. Nancy, quando presenciava outra cena familiar, que, por sinal, às vezes envolvia a mãe de Gabriel, Mônica, sempre bufava com escárnio. Ela não tinha dúvidas de que Gabriel estava apenas brincando com o coração das mulheres, ele era um homem típico. E então, por alguma razão, ele sempre achava que ela, uma simplória, uma bicho dos livros, não se sentiria ameaçada por sua atenção. Que assim seja, é ainda melhor. Não havia mais ninguém morando na vila além desses membros da família. O pai de Gabriel passava a maior parte do tempo onde possuía uma cadeia de hotéis, e a avó de Gabriel havia falecido há alguns anos, era a avó dele, americana de nascimento, com quem Gabriel havia aprendido tão bem a língua materna de Nancy. E, é claro, ainda havia 10 empregados morando na vila, o que já havia se tornado rotina. O mundo desmoronou em um único dia. Mas os conhecidos dos conhecidos disseram a Nancy que Lucy e Joe iam se casar e queriam vê-la entre os convidados. Eles não podiam enviar o convite diretamente, mas o fizeram. O golpe veio em um momento em que Nancy estava começando a achar que era um sonho ruim. Mas ainda assim foi doloroso, feio e difícil. Quando Nancy desistiu de seu trabalho e parou de ir à mesa, e sentou-se à mesa, muitas vezes sentou-se com os donos da casa. Carla a mandou primeiro ao médico e, quando o problema passou a ser pessoal, sua filha Mônica foi delicada, mas persistente, e Nancy teve que se abrir novamente. Ela chorou no ombro de uma mulher gentil que havia demonstrado mais ternura e envolvimento com ela, uma estranha em geral, durante esses meses do que sua própria mãe havia demonstrado no passado. Mônica disse que pensaria em algo a respeito. Nancy não deu atenção a isso e, de repente, se viu assustada no jardim de Gabriel, que a pegou pelo queixo imperiosamente e lhe disse que sua mãe havia lhe dito para ser um cavalheiro e resgatar a moça, e ele, embora não tivesse sede de façanhas, ainda assim, como um bom filho, tinha que obedecer. Assim, por alguns dias, eles retornam ao vilarejo de sua infância. Nancy irá ao casamento, onde esfregará o nariz de seu antigo noivo e amigo traiçoeiro. A garota ficou atônita com essa reviravolta e correu para falar com Mônica. Não, ela não queria isso de jeito nenhum, mas disse que alguém aqui era um tolo e que ela queria ajudar. Mônica tinha o dom de persuadir Nancy, que não conseguirá dormir a noite toda por causa dos pesadelos que Joe não parava de vomitar, concordou. Mônica, no entanto, não parou por aí. Ela levou Nancy pessoalmente ao salão de beleza, porque a garota não dava a mínima para o cabelo. Sim, ela também a ajudou a escolher um vestido decente para uma convidada de casamento. Mas na véspera da partida dela e de Gabriel, algo mais aconteceu. Nancy finalmente conseguiu juntar os fragmentos de informações encontrados em cartas e outros documentos históricos, e estava quase certa de que as respostas para todas as suas perguntas estavam em uma pequena ilha na costa da Grécia. É o destino! Exclamou Charles. É um sinal do alto. Nancy não entendia as razões de sua agitação, de seu entusiasmo impaciente. E então, pegando a mão dela e, por algum motivo, colocando sobre ela a mão de Gabriel, que estava perto dela, a quem Charles havia chamado para saber as notícias importantes para a família, e assim, por algum motivo, entrelaçando as mãos, o velho disse: a propósito, sua família é proprietária desta ilha desde o final do século XIX. Uma vez eles a compraram para abrir uma pequena pensão. Depois, ela serviu como casa de veraneio, mas foi abandonada e agora é apenas um pedaço de terra, coberto de urs e outras vegetações selvagens. É necessário organizar uma expedição para lá e imediatamente, disse o chefe da casa, mas depois, hesitante, acrescentou:
Naturalmente, assim que você, minha querida, tiver resolvido seus assuntos pessoais. Por uma questão de princípio, Nancy desejava anular esse assunto tão pessoal. Parecia tolice remexer no passado, mas Mônica estava perto, ela não permitiria. Ela havia acreditado na palavra de Nancy de que esfregaria o nariz da ex-namorada no assunto e mostraria ao ex-noivo o que ele havia perdido. Parecia que Mônica, como mãe, não estava nem um pouco envergonhada pelo fato de Gabriel ter que bancar o amante, ela até achava divertido. Deixe-o pelo menos fingir que é capaz de ter relações sérias, disse ela, embora ele estivesse sentado em uma poltrona de veludo cor de vinho com a perna sobre a cabeça. Eu sou capaz quando encontro a pessoa certa, respondeu ele, e arqueou as sobrancelhas de Zibelina. Gabriele. Não, não posso fazer isso. Nancy não gostou desse plano. Eu irei, mas apenas apresentarei Gabriel como meu amigo, e isso será suficiente. Bem, tudo bem, concordou Mônica, com um suspiro. Amigos são diferentes, você sabe. Talvez um toque elegante de eufemismo também fosse suficiente. Voltar para sua cidade natal foi um golpe para Nancy. Tudo aqui parecia ser um lembrete de sonhos não realizados. Mas, contrariando as expectativas, quando ela saiu para a rua perto de sua casa no dia seguinte ao casamento, descobriu que se lembrava de muitas coisas, mas apenas daquelas que não tinham nada a ver com seu tolo amor juvenil. Quando Nancy tinha 5 anos, o setor privado era ainda mais denso, não lotado pela cidade moderna, e muitas pessoas mantinham alguns animais que não exigiam muito espaço, como gansos e cabras. E aqui um bando de gansos vizinhos, sob o comando de um líder formidável, não gostava da garota em pé de igualdade. Se você reparar bem, quando eles iam até o lago com um prado ou voltavam, eles estavam na periferia da cidade, então o bando inteiro perseguia. Nancy voltava correndo com um berro e, muitas vezes, na porta, encontrava Cassie, que era atraída pelo barulho. Cassie ria enquanto a neta se escondia atrás de sua saia. E com os gansos dos vizinhos ela conseguia lidar rapidamente, gritava bem alto para eles e eles voltavam correndo. A vovó Cassie ficou muito feliz com o retorno da neta e sentiu como se tivesse bebido um oceano de chá de hortelã e camomila. De repente, ela se sentiu calma, encontrando-se no quarto onde havia passado sua infância e juventude. Apesar de seus 81 anos, minha avó permaneceu jovem e, mesmo no hospital, estava se prevenindo rigorosamente. Ela também disse que a companheira de sua neta viveria como uma hóspede querida, ponto final. Nancy mordeu a língua ao dizer que não se importava em ficar à parte da sociedade de Gabriel, o que não a deixava indiferente. Ela não sabia como sua avó se daria com o caráter frio do italiano. Mas ela era a avó dele. Em casa, ela se afeiçoou a Gabriel desde o início, sem qualquer resistência de sua parte. Nancy apenas balançou a cabeça. Seria algum tipo de magia da avó? O café da manhã, meu jovem, deve ser um café da manhã completo, disse a avó severamente na manhã seguinte à chegada de Gabriel, quando ele quis se limitar a uma xícara de café expresso, e sentou à mesa, onde havia queijo cottage, creme caseiro, frutas vermelhas do jardim, panquecas com presunto e queijo, pão generosamente amanteigado. Sim, senhora, Gabriel acenou com a cabeça e, como um bom menino, o que fez os olhos de Nancy se arregalarem, ele começou a comer tudo. E esse é um homem que poderia passar o dia inteiro tomando vitaminas verdes só para manter a silhueta e a pele, veja bem. Quando voltaram do casamento, a vovó, com muito tato, não fez nenhuma pergunta à neta Cassie. Ela sabia que, às vezes, os acontecimentos eram mais bem contados se o tempo tivesse passado desde que perturbaram a alma. Elas levaram Gabriel, sentaram-se no velho, mais favorito, sofá da vovó na sala de estar e carregaram os álbuns de fotos da família. Naturalmente, eles conversaram em italiano. E embora Nancy não estivesse realmente ouvindo, ela não tinha nada melhor para fazer do que ouvir a conversa de Gabriel. Mas ela percebeu o que sua avó estava dizendo sobre ela, sobre Nancy, sobre sua infância e também, é claro, sobre aquele dia e o próximo, que ela decidiu visitá-la. Elas conversaram muito juntas e sobre a pesquisa histórica que estava por vir. A vovó pedia detalhes, balançava a cabeça e, por algum motivo, olhava de soslaio para Nancy.
Então, à noite, na véspera do voo para a Grécia, ela entrou no quarto da neta, sentou-se na beira da cama e, acariciando sua cabeça, falou. Cassie disse que o amor que não se concretizou é sempre doloroso, ela mesma sabe disso. Eu estava apaixonada por um tratorista, sorri, o primeiro da cidade, mas irresponsável com relação ao sexo feminino. Eu teria quebrado meu destino se tivesse me casado com ele. Quando soube que ele ia se casar, acariciei sua cabeça novamente, queria lançar um feitiço sobre ele. Mas então ouvi minha avó Leslie e ela me disse que o amor é a única coisa que realmente é dada a um homem para o resto da vida. E como isso me escapou, então descobri que ela não era real, não a, que pelo destino é sábia, sua tataravó. Bem, Leslie era. Portanto, não estrague seus olhos com lágrimas, neta. Os livros farão isso por você, as travessuras das crianças, pelas quais às vezes você derramará lágrimas. Talvez eu nunca me case ou tenha filhos, murmurou Nancy, mas sem protestar muito. Você vai, balançou a cabeça da avó. Dê tempo a si mesma, mas não deixe que o destino a atrapalhe. Pode ser que ele bata a porta com tanta insistência que você queira correr atrás dele. Eu não entendi a última coisa que foi dita. E quando a vovó saiu, ela adormeceu rapidamente. Se Nancy e Gabriel tivessem chegado ao aeroporto 1 hora mais cedo no dia seguinte, teriam tido tempo de encontrar Lucy e Joe. Que, por uma incrível coincidência, deveriam partir para a Grécia no mesmo voo, só que o primeiro estava voando na classe executiva e o segundo na econômica. E assim, na fila, eles saíram para se levantar e, ao aterrissar, estavam tão longe que não perceberam um ao outro. A colisão foi quase frontal no aeroporto de chegada. Nancy! Exclamou ele. Lucy! Ofegou um amigo. Mas o que está fazendo aqui? Lua de mel. A garota, que não estava nem um pouco satisfeita com o encontro, franziu os lábios. Assim que ela pensou no pior, o pior veio sobre ela. Gabriel voltou da cafeteria, onde Raf, de cabelos cor de lavanda, estava liderando seus companheiros. Com um sorriso deslumbrante, ele cumprimentou Lucy novamente, e ela sentiu vontade de cair no chão, mas teve que sorrir de volta para ele, e depois também com uma proposta de seu marido, porque Joe era um homem que não recusava o melhor e era o primeiro a pedir. Uma carona até o hotel na limusine personalizada de Nancy e seus acompanhantes. Foi outra coincidência. Os dois casais haviam se hospedado no mesmo hotel. O segredo do relacionamento especial de Joe com o italiano era simples, e ele se perguntava se essas conexões poderiam ser bem aproveitadas em seus negócios. Será que ele não poderia alugar um melhor? Um casamento, a propósito, acontece uma vez na vida. Lucy atacou seu marido. Quase não conseguimos entrar no quarto. Era um quarto econômico padrão para 2 pessoas com vista para o jardim, e Nancy, ao que parece, estava instalada na suíte presidencial com vista para o mar. Um pesadelo, um ultraje vergonhoso. Lucy estava totalmente assustada, uma lua de mel. Que mês, mesmo que fossem apenas 2 semanas. Tudo isso ela considerava irremediavelmente arruinado, mesmo que teoricamente eles nunca mais cruzassem com a ex-namorada dele. Não cruzar o caminho, a propósito, não funcionou. Eu não quero jantar com eles. Nancy se defendeu com indignação quando Gabriel sugeriu que ela convidasse velhos conhecidos para jantar. Você não queria, como dizem, esfregar o nariz deles no assunto? Já foi ruim o suficiente ir àquele casamento idiota. Por que você organiza competições entre os convidados e grita bitter, mesmo que todos estejam felizes? Perguntou Gabriel, batendo o dedo pensativamente no queixo. Esse gesto, por sinal, irritou Nancy imediatamente, pois o que chamou sua atenção foram as mãos fortes e graciosas que teriam servido para um pianista e a mandíbula poderosa, que o costume de Gabriel cobria com uma barba por fazer quase imperceptível. As tradições são irritantes, deu de ombros Nancy, pegando a escova de cabelo. Ela sabia que os conselhos femininos não diziam para fazer isso na frente dos homens, mas não na frente de seus entes queridos, ou Gabriel seria um parceiro forçado em uma aventura histórica. Ai, ela sibilou irritada, enquanto agarrava desajeitadamente o cabelo com um grampo,
prendendo-o desajeitadamente em um rabo de cavalo torcido na nuca. A garota estava sentada em frente ao espelho de maquiagem na mesa de cosméticos. Deixe-me ajudá-la ou você vai arrancar metade dele, disse Gabriel, notando o movimento nervoso dos dedos dela. Quando foi que você aprendeu a ser cabeleireira? Nancy revirou os olhos, mas não se recusou a ajudar. Quando eu era pequena, gostava de ajudar minha mãe a pentear os cabelos, pois ela tinha cabelos longos na época. E sim, ela queria ser cabeleireira, e esse penteado que você está fazendo é o favorito dela. Ela ensinou você a fazer isso. Então eu sei como fazer. Não se mexa. O grampo ficou preso como um caranguejo. E por que você não se tornou cabeleireira? Perguntou Nancy, cruzando as mãos no colo. Eu não conseguiria ganhar tanto dinheiro quanto queria. Mas nem tudo no mundo é medido pelo dinheiro. Gabriel sorriu de volta. Eu sei o que você quer dizer. A felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Sim, mas e quanto ao fato de que o dinheiro pode pagar um tratamento com os melhores médicos, dar aos filhos uma boa educação, ver o mundo? Sem ele, milhares de oportunidades são fechadas. Logo saberemos a verdade sobre se eu valho alguma coisa como historiadora. Nancy traduziu a conversa. Era sua tática favorita mudar de assunto o máximo possível sem que Gabriel soubesse que eles estavam concordando. Se o tesouro realmente existir, o que você fará quando o encontrarmos? Venderei minha parte para obter lucro, respondeu ele com indiferença. O quê? As bochechas de Nancy se ruborizaram como uma rosa. Mas se são os objetos mais raros, eles devem estar em um museu. O museu paga bem mais do que os colecionadores particulares? Claro que não. Mas você não se importa? É parte da herança de sua família. Na verdade, acho que não vamos encontrar nada, disse Gabriel, ainda calmo. Mas é importante para o avô, a mãe, o pai. É claro que vale a pena guardar algo como lembrança. Mas, em geral, é preciso um pouco de cinismo para ter sucesso. Gabriel estendeu a mão e, antes que Nancy pudesse se esquivar, deu-lhe um beijo no rosto. Você seria um excelente caçador de tesouros. No final, concordamos que, depois de assistirmos ao casamento, seria indelicado não jantarmos ou almoçarmos juntos. Especialmente porque eles teriam que partir para a ilha em alguns dias. Tudo o que restava era esperar pelos outros membros da expedição. Naturalmente, todas as formalidades haviam sido organizadas com antecedência, e Gabriel havia contado com o apoio de advogados locais para o caso de o tesouro ser encontrado. Para o jantar, foi escolhido um pequeno e aconchegante restaurante na cobertura do hotel, de onde se tinha uma vista magnífica da cidade noturna e, acima de tudo, do porto, onde, à luz prateada da lua, os iates balançavam no cais como gaivotas adormecidas. Lucy nunca teria ido àquele jantar. Ela não era mais a ex-namorada dele, mas um homem aterrorizante do passado. O que ele poderia querer? A especulação fez seu coração afundar até os calcanhares em um nó gelado. Ela não aceitaria nada. Mas foi o marido que insistiu nas rosquinhas. Ele disse que um encontro com um empresário italiano poderia ser útil. Como? Você tem 2 barracas de comida, Lucy enrolou os dedos, um serviço de carros, onde você compra tudo na China, e uma participação em um barco de pesca. Não é um barco, é um barco de pesca, bobo. E não é para você entrar no negócio, então você vai entender. Joe, que já estava pensando em que tipo de lucro obter e com que rapidez. Lucy estremeceu e desviou o olhar. Por alguma razão, antes lhe parecerá que, com Joe, a vida de casada fluiria sem problemas, que se alguém fosse o chefe, seria ela. Mas agora ela se deu conta. Oh, cega, como ela não havia percebido, mesmo antes, que seu marido, em primeiro lugar, já estava no controle de sua vida e, em segundo lugar, não a deixaria gaguejar sobre ajudá-lo nos negócios. Por mais que Lucy dissesse que ela tinha uma boa educação, Joe cantava e dizia que aqueles documentos, seu diploma, não significavam nada, que os negócios de verdade não eram feitos dessa forma. E acrescentava que não havia se casado com sua esposa para ficar correndo de um lado para o outro, que ela deveria ficar em casa, ser acolhedora.
A propósito, Joe cancelou a ida ao cartório para comprar um presente para o apartamento, dizendo que, por que se cansar depois, assim que voltasse para casa, tudo se resolveria. Só que Lucy não sabia que ele não queria fazer isso de jeito nenhum, porque, afinal, em um divórcio, a esposa poderia ficar com metade do apartamento. E Joe já havia decidido firmemente que até mesmo o negócio seria transferido lentamente para alguém, de modo que os lucros chegassem apenas a ele nas contas, para que, no caso de ter que colocar os pés descalços, ele pudesse se livrar de tudo. Porque Joe já havia decidido há muito tempo que Lucy poderia ser uma boa esposa, se uma vez ele a colocasse em seu devido lugar e não a deixasse sair dele. No restaurante, quando o pedido foi finalmente feito, a conversa começou sobre um pouco de tudo. Nancy falou um pouco sobre seus estudos e sua vida. Lucy compartilhou notícias de velhos conhecidos. Gabriel, como não era um grande segredo e até mesmo parte da imprensa já tinha ouvido falar, disse que eles estavam fazendo uma pesquisa arqueológica histórica. Então há um tesouro lá, admirou-se Joe. Quem sabe, deu de ombros Gabriel. Talvez haja algumas toneladas de ouro e um baú de diamantes enterrados lá. E ele também disse despreocupadamente, sem olhar para trás, que era muito trabalhoso reunir, encontrar fontes em arquivos, usar mapas antigos. Ele elogiou Nancy por ter ficado acordada até tarde trabalhando neles. E, embora fosse hora de ir para a ilha amanhã, hoje ele trabalharia depois do jantar, porque queria ter certeza de que ela não estava errada, que eles procurariam onde precisavam procurar. De repente, Joe olhou para o celular e apertou os olhos. Tenho que retornar uma ligação de negócios, com urgência. Vou ficar fora, talvez por muito tempo, mas vocês comem aqui sem mim, disse ele e se afastou. Lucy observou seu marido se afastar, intrigada, pois ele parecia estranhamente inquieto. No entanto, ela não conseguiu pensar muito, pois foi o oposto que a deixou saber que conhecia seu terrível segredo. E quando a sobremesa chegou, seu marido já havia retornado. Ela tomou sua decisão porque parecia ter adivinhado o que seu atormentador, de cujas garras ela havia escapado, precisava. Um dia, na manhã seguinte, quando o sol já havia nascido sobre o azul celeste, mas o calor ainda não havia se transformado em um dilúvio volumoso e ofuscante, Nancy disse a Gabriel que iria cedo ao porto para caminhar um pouco e relaxar. Ele concordou, ele mesmo tinha algumas coisas para resolver no tempo restante. Finalmente, Gabriel começou a limpar a mesa de papéis em que Nancy estivera trabalhando durante a noite. Tão cansada que ela adormecera com a cabeça caída sobre os braços cruzados, e ele tivera de literalmente carregá-la para o quarto, tirar-lhe os sapatos com cuidado e cobri-la com um cobertor. Foi agradável, embora sem dúvida tivesse sido mais fácil acordá-la, mas, surpreendentemente, a garota não o repreendeu por tal familiaridade. Pela manhã, eles se hospedaram em um quarto com 2 dormitórios adjacentes. Era confortável e, ao mesmo tempo, permitia que eles ficassem dentro dos limites da propriedade. Em algum lugar da escrivaninha deviam estar alguns mapas do século XVIII. Na verdade, eles já haviam sido copiados digitalmente há muito tempo, armazenados em seu laptop, smartphone e armazenamento em nuvem, mas o simples fato de estarem faltando era estranho. Gabriel procurou por todos eles e eles desapareceram no ar. Ele foi distraído de sua busca por uma batida na porta, atrás da qual Lucy se revelou de repente. O homem levantou as sobrancelhas de surpresa. Bom dia, posso ajudá-lo em alguma coisa? Em vez de responder, Lucy entrou no quarto e, quando ele fechou a porta, caminhou até ele, colocou o braço em volta de seu ombro e, com o outro, levou a mão à gravata na parte superior do vestido, puxou a gravata e a desabotoou. Você me descobriu, você disse que me descobriu, mas eu lhe peço, não revele a verdade ao meu marido, e eu concordarei com qualquer coisa. Exalando esse suspiro, ela se esticou para beijá-lo, mas interiormente estremeceu de desgosto por sua própria impotência. Então, em Milão, Lucy simplesmente pensou que essa seria a festa mais comum que ela já havia participado na forma de uma garçonete. Ela estava acostumada a isso. Exceto que, em vez disso, ela e as outras garotas haviam recebido mini-vestidos de renda preta, luvas longas de seda preta e divertidas orelhas de coelho de brocado prateado.
Os uniformes deixavam pouco à imaginação, mas, cerrando os dentes, Lucy decidiu que ficaria quieta nos cantos e onde houvesse mais pessoas. Exceto pelo fato de que, entre os frequentadores da festa, havia apenas homens e seus acompanhantes. Lucy tinha passado pouco tempo nesse mundo, mas lhe pareceu que essas eram moças que não eram esposas nem irmãs, e não eram meras convidadas, mas serviam como ornamentos, como entretenimento tentador. Por um tempo, ela se limitou a servir bebidas e aperitivos, mas então, em um dos salões, onde, a propósito, reinava uma escuridão misteriosa e, para alguns, assustadora, ela sentiu as mãos insolentes de um homem em sua cintura. Lucy deixou escapar que era apenas uma garçonete. "Eu não sou!" exclamou ela, esquecendo-se de seu inglês. Então, ela se lembrou do idioma estrangeiro. "Por favor, sou apenas uma garçonete. Não é por isso que estou aqui." "Não brinque comigo", sorriu um homem gordo, careca e barbudo e apertou o pulso dela com força. "É o suficiente, você sabe, todos já foram pagos antecipadamente." "Ah, estou entendendo." Ele sorriu novamente, ignorando o fato de que Lucy já estava tremendo histericamente. "Você quer uma gorjeta? Bem, você vai ter que trabalhar para isso." Nenhum dos clientes ao redor iria ajudá-la. As outras garotas com uniformes de garçonete ou roupas caras estavam olhando para o outro lado, sem fingir nada. "Deixe-a em paz, Adolphe, ela é minha." Uma voz masculina soou, alta e aveludada. Seu dono se levantou do sofá, foi até lá e literalmente arrancou Lucy das mãos do homem careca. "Fui o primeiro a notá-la, coloquei meu braço em volta da cintura da garota trêmula e a comprei de volta. Para quem der o maior lance, ela pertence a mim." "Vamos", disse ele imperiosamente para a coelhinha chorosa e a levou pela rua, para longe de mim. Lá, em silêncio, ela se sentou em seu carro caro e acelerou para longe do terreno da mansão. "Qual é o seu nome?" "Lucy", respondeu ela, encolhendo-se em um caroço. "Você está com seus documentos ou eles foram tirados de você?" "No quarto do hotel", ela soluçou. "Por favor, deixe-me ir. Eu a levarei agora mesmo." Ele acenou com a cabeça. "Pela manhã, eu a esperarei no saguão. Pegue seu passaporte e suas coisas, não fale com ninguém e não se abra com ninguém." "Você quer ir para casa?" Lucy assentiu apressadamente com a cabeça. "Então, seja uma boa menina e faça o que eu lhe disser. Cubra-se." Ela entregou a capa à garota quando o carro parou em frente ao hotel. Cerrando os dentes de medo, Lucy vestiu suas roupas sem sequer se despedir, saltou do carro e desapareceu no saguão. De manhã, quando ele estava esperando por ela, Lucy já havia deixado a Itália. A garota arrumou algumas coisas, pegou seu passaporte e contou seu dinheiro. Mal havia o suficiente aqui, mal havia o suficiente para uma passagem de volta. E agora, depois de todos esses anos, quando parecia que outras coisas das quais ela se envergonhava inexprimivelmente haviam caído no esquecimento, ela havia encontrado. Gabriel olhou para a garota com espanto e, de repente, agarrando-a pelos ombros, puxou-a para longe dele, com muita delicadeza. "O que você está fazendo?" perguntou ele com raiva. "Você queria então", ela sussurrou, fechando os olhos com força, como se ele pudesse machucar com um olhar. O que ela queria? Gabriel não entendia. "Você me comprou." Lucy quase gritou. "E você me disse para esperar por você de manhã, e eu fugi e voltei para casa. Por favor, não diga nada ao meu marido. Farei tudo o que você me disser." E então Lucy ouviu algo muito diferente do que ela esperava. Rapidamente, para não ficar histérica, e com clareza, Gabriel explicou que ela havia entendido tudo errado. Sim, ela realmente tinha ido à festa porque precisava falar com um parceiro de negócios que estava lá para se livrar do cansaço de um mau negócio que tinha sido culpa dela. Gabriel disse que, em princípio, não frequentava esses lugares, mas viu o estado de Lucy e percebeu que ela não era o tipo de pessoa que ia a uma festa dessas por vontade própria. Ele decidiu ajudá-la e disse que havia comprado o tempo da garota para que ela não fosse impedida de sair. Mais tarde naquela noite, ele se apressou em encontrar o empresário de Annabel e lhe pagou o resgate pela beldade mimada.
Ele também daria o dinheiro à moça pela manhã e cuidaria para que ela voltasse para casa sem aventuras. Ele queria explicar a ela no que havia se metido, mas isso havia lhe escapado. E sim, ele admitiu que havia se comportado como um idiota quando a deixou saber, em seu próprio casamento, que havia descoberto. Mas ele admitiu que tinha uma desculpa. Parte dele estava com raiva. Irritado com o quê? Lucy, que mal podia acreditar, não entendia. Por ter traído sua melhor amiga, suspirou Gabriel. Ele esclareceu que não tinha tido a intenção de magoar intencionalmente, ele não tinha pensado que ela entenderia dessa forma. Ele se desculpou novamente, admitindo pela segunda vez que tinha sido um idiota. Só porque você tem um passado que seu marido não pode conhecer, Gabriele balançou a cabeça. Não se preocupe, não contarei a ninguém. Nem mesmo a Nancy. Os lábios de Lucy tremeram novamente, com medo de que Nancy, embora fosse uma boa alma, pudesse contar ao marido. Não, o homem balançou a cabeça, é a sua vida, e eu não sou fofoqueiro. Só espero que você tenha tomado juízo. E já que estamos falando disso, por que você convidou Nancy para o casamento? O sentimento deixou Lucy arrasada. Ela chorou e admitiu que, sim, queria tirar sarro de sua ex-namorada. É estúpido, é maldoso. Sim, era. Mas agora ela percebia o quanto isso era baixo. Eu mesma vou lhe contar. Hoje à noite, disse ela com firmeza, limpando as manchas de rímel molhado. Talvez a conversa devesse ser adiada. Gabriel olhou para o relógio. Partiremos em meia hora. Sinto muito, mas tenho que ir. Sim, é claro, assentiu Lucy. Há algo errado, disse ela ao ver Gabriel remexer nos papéis em sua mesa novamente. Perdi alguns mapas. Não é realmente necessário, mas odeio perder coisas assim. Mapas do tesouro? Nada foi provado ainda, ele deu de ombros, decidindo que era uma perda de tempo continuar procurando. Gabriel finalmente pegou a bolsa com as coisas necessárias e saiu da sala, levando Lucy com ele. De repente, a moça se perguntou se as cartas desaparecidas não estariam relacionadas ao fato de seu marido ter deixado a mesa tão repentinamente ontem, ou se seria apenas um jogo de imaginação perturbada. Os companheiros, escolhidos por Gabriel para essa importante expedição, chegaram a tempo, mas a partida ainda estava atrasada em algumas horas. Acontece que algumas provisões precisavam ser reabastecidas, para que o tempo na ilha não fosse passado em privações. E, apesar de todos esses problemas, ele nunca havia notado como um homem entrou sorrateiramente no iate e se escondeu no porão atrás de fardos e caixas. Ele, que se encontrava em uma situação difícil, decidiu que esse tesouro era um presente do destino. Tudo o que ele precisava fazer era chegar à ilha e, enquanto isso, os cientistas botânicos cavavam com cuidado. E Gabriel disse que a verdadeira busca começaria apenas amanhã. Joe decidiu que ele mesmo, sob a cobertura da noite, encontraria o tesouro. Sem voltar a nado, é claro. Ele já havia decidido que simplesmente chamaria um barco de uma empresa de barcos da costa. E então ele ficaria feliz com o tesouro. O destino da expedição, ou seja, a ilha de Michigan, que recebeu seu nome não oficial devido à sua forma estreita e alongada, ficava a uma distância razoável da costa e mal era visível como uma pequena mancha no horizonte. E agora, aqui, ela não dizia nada sobre seu antigo apelo turístico. O chalé já estava em ruínas há muito tempo. Não havia ancoradouro, portanto, como não era possível atracar um iate na própria costa, o acesso era feito por vários barcos. Como é possível possuir um lugar tão bonito e esquecê-lo? Exclamou Nancy, assim que desembarcou, esticou os braços e se virou, rindo, para o céu azul, onde as nuvens perseguiam o vento do pastor com cordeiros de açúcar. Não faço ideia, deu de ombros Gabriel, que pouco se importava com as paisagens locais. Eu estava olhando para algo em um tablet digital. Meu pai queria vendê-la, mas os preços haviam caído. Pagamos poucos impostos sobre a terra, então a ilha simplesmente existe. Eu costumava passar o verão aqui todos os verões, suspirou Nancy. Antes de começar a procurar qualquer coisa, eles tinham que montar o acampamento com barracas, um lugar para cozinhar e tudo mais que precisassem.
Ainda havia ferramentas e equipamentos para desmontar. Todos pareciam estar nervosos, e o tempo até o pôr do sol passou voando sem que eles percebessem. Antes de ir para sua barraca, Nancy decidiu caminhar um pouco mais pela praia. A garota mergulhou nas lembranças de duas lendas, a que sua avó havia lhe contado e a que fazia parte da história da família Rossi. Surpreendentemente, havia muitas semelhanças. E, no entanto, suspirou Nancy, a história dela é um pouco mais bonita porque tem muitos daqueles adoráveis detalhes românticos. Apenas o detalhe de que entre os tesouros que o príncipe queria dar à sua amada, cujo nome era Cati, havia um unicórnio. Durante a Idade Média, muitas pessoas acreditavam nesse animal. Eu me pergunto o que ele era ou se era algum mineral que se fazia passar por sua pedra ou tapeçaria. De volta à sua barraca, Nancy pensou ter vislumbrado um brilho mais acima na colina, onde ficava a entrada da caverna que estavam procurando, mas logo decidiu que era verdade, que era apenas um vislumbre, pois todos os membros da expedição ainda não haviam partido. Nesse meio tempo, Joe finalmente chegou à margem. Ele teve a terrível sorte de ainda haver barcos no barco e de o homem que restava a bordo estar dormindo profundamente. Joe era um remador sem importância, mas é claro que ele não podia ligar o motor, pois isso o denunciaria. Quando chegou à margem, suas costas pareciam que iam se partir ao meio. Com um grunhido, o homem pegou a pá e a lanterna e subiu, xingando baixinho as pedras sob seus pés e os arbustos densos e espinhosos. Joe já havia aprendido o suficiente e não tinha dúvidas de que conseguiria encontrar o tesouro sozinho antes do amanhecer. Se havia um tesouro nessa caverna, ele deveria estar na superfície. Não poderia ser de outra forma, pois aqueles que o enterraram não tinham levado uma picareta com eles, como Nancy havia contado a lenda. Por fim, ele entrou na caverna, olhou em volta e balançou a cabeça. Que idiotas lá embaixo, gastando dinheiro com todas essas coisas, cientistas. Quando na verdade é fácil simplesmente vir e cavar e, imediatamente, colocando a lanterna em alguma saliência, Joe começou a trabalhar. Nancy, acorde! Nancy se remexeu no sono e quase derrubou a xícara de café que Gabriel havia trazido para ela na loja. Ei, SHH, está tudo bem, acrescentou ele calmamente quando a garota finalmente se sentou. Desculpe, ela pegou a xícara e tomou um gole, semicerrando os olhos. Sua cabeça parecia estar mais clara agora. Não gosto de ser acordada. Mas é um dia tão importante, ele balançou a cabeça e se sentou ao meu lado, também com café. Acho que hoje vamos comemorar o triunfo de um jovem historiador talentoso que finalmente apagará a última mancha branca na história da família Rossetti. Você tem um carrinho cheio deles e um carrinho cheio deles, disse Nancy, mas não com raiva. Tudo bem, o homem deu de ombros, então, pelo menos, vamos encontrar um monte de ouro. Nancy não respondeu nada, apenas achou que Gabriel era decididamente insuportável. Não, ela certamente não gostaria que seu marido fosse assim. O que um marido tinha a ver com algo que ela normalmente não se perguntava? Nancy se perguntou quando, mais tarde, levou o italiano para trocar de roupa e se arrumar e, não encontrando resposta, simplesmente afastou os pensamentos tolos. Havia muitas coisas planejadas para o primeiro dia, e tirar fotos e fazer vídeos, marcar o local para futuras escavações. Socorro! Socorro! Ele de repente ouviu um grito no caminho para a caverna. Luigi apertou os olhos. O chefe de um clube de historiadores locais que havia se oferecido para ajudar na expedição real olhou para trás. Todos os seus homens, ou seja, 4 caras, estavam aqui, na trilha que subia a colina, mais 2 permaneciam no acampamento abaixo, um no barco, com o qual Luigi havia telefonado há apenas 1 hora. Pensando em outra coisa, Luigi praguejou e acelerou o passo. Com certeza, se alguém poderia estar aqui, seriam os furtivos caçadores de tesouros. Ele havia avisado sua chefe, Gabriele Rossetti, do alto de seus 20 anos de experiência no ramo, que era melhor manter a boca fechada sobre a caça ao tesouro. O pedido de socorro chegou à caverna certa, e Nancy ofegou quando reconheceu o homem sentado no chão com a perna de Joe torcida. Luigi estava prestes a atacar o homem, acusando-o de invadir o território privado de outra pessoa e exigindo que ele lhe dissesse para quem trabalhava e quem mais estava aqui.
Mas, ao perceber que o pé de Joe estava preso em uma pequena fenda no chão da caverna, ele rapidamente mudou seu plano de ação. O homem, quem quer que fosse, precisava ser resgatado. Sua perna estava perigosamente inchada. Joe, o que você está fazendo aqui? Nancy olhou para o homem, que estava afundando ocasionalmente enquanto os outros retiravam cuidadosamente sua perna do cativeiro. Ele já havia começado a cavar e se enterrado por todo o chão da caverna como uma toupeira, mas então, sem surpresa, à noite, quando a única lanterna estava acesa, o caçador de tesouros estrangeiro simplesmente caiu, torceu o tornozelo e não conseguiu puxar o membro para fora novamente com suas próprias forças. Em suma, Joe ficou muito dolorido e assustado naquela noite, pois pensou que se as pessoas lá embaixo, esse milionário italiano, de repente, por algum motivo, mudasse de ideia para procurar um tesouro, ele acabaria ficando aqui. E Joe tirou sua jaqueta com um telefone no bolso, com o qual poderia pedir ajuda quando ficasse com muito calor por causa da escavação, e a colocou de lado, onde era impossível chegar a partir do local da armadilha natural. Eu tenho o direito, como turista, de visitar as ilhas, disse ele finalmente, quando sua perna foi solta, e olhou com raiva para Gabriel, que mal conseguia conter o riso. Teoricamente, sim, exceto pelo fato de que ali, na margem, e não só ali, há sinais de que é propriedade privada. E então, que tipo de turismo diz sobre cavar nas cavernas? Ele esclareceu zombeteiramente. Pelo amor de Deus! Joe ficou irritado. Luigi e outro garoto da equipe de historiadores o ajudaram a se levantar. O tesouro tem muitos anos. Ele pertence a quem o encontrou. Você é um homem rico, continuou ele com desprezo. E o que nós, trabalhadores, devemos fazer? Tenho um empréstimo para um negócio. Você acha que é fácil fazer isso sozinho agora? Nancy se sentiu constrangida com tudo o que Joe estava dizendo. Na verdade, não. Percebendo que sua vida não estava mais em perigo, Joe se virou para Gabriel e acenou com a mão. Eu ainda vou processá-lo por danos morais e pela perna. Luigi e seus garotos, ao contrário de Gabriel, que entendia inglês perfeitamente, incluindo todas as expressões floridas que Joe lhe dava, não entenderam nada, mas apenas riram de como esse caçador de tesouros dos outros havia se tornado infeliz e solitário. E eles perceberam isso porque Nancy havia lhe contado que Joe só descobrira o possível tesouro na noite anterior. Naturalmente, sem cúmplices. Aqui fora, em um país estrangeiro onde ele é apenas um turista, ele não teria tido tempo para encontrar nenhum. Ei, aqui está uma coisa, de repente chamou a atenção da pequena companhia, o mais jovem dos historiadores, Mark, que subitamente notou que em um lugar da parede da caverna a superfície parecia estranha. Era como se ela tivesse sido arranhada há muito tempo. O garoto tocou levemente no local e percebeu que havia uma cavidade na parede, que estava coberta por uma pedra. Você, leve este aqui para baixo. Ele precisa ver um médico. Nancy disse. Há algum tesouro aí dentro? Joe esticou o pescoço. Ele sabia que nunca conseguiria nada com o tesouro, mas estava curioso. Vou ficar aqui por um tempo. Vocês vão procurar. Tenho certeza de que você não vai ficar muito tempo por minha causa, disse Nancy com moderação ao ex-noivo. Vou me sentar aqui na rocha, Joe assentiu, e decidiu não arrastá-lo para baixo. Bastou uma leve cutucada na pedra para que ela caísse e, atrás dela, coberto de poeira, havia um pequeno caixão de madeira. Espere, pensou Nancy. Como ela poderia ter se esquecido de todas as regras? Começou a tirar fotos com pressa e pegou um gravador. Luigi e sua empresa, em princípio, também sabiam como trabalhar com seriedade, mas isso era teoria e, além disso, aqui e agora eram escavações particulares em território particular, portanto as regras podiam ser um pouco desleixadas. Uma discussão surgiu e se desvaneceu, e foi decidido que o baú deveria ser aberto imediatamente. Ele foi cuidadosamente carregado até a saída da caverna e, finalmente, a tampa frágil foi levantada. Por vários minutos, todos olharam para seu conteúdo em silêncio. Um tesouro. Joe exalou de admiração. Como posso dizer isso? Nancy, que já havia calçado as luvas, examinou uma das dezenas de moedas encontradas no baú.
São piastras, mas nem sequer são de prata. Não valem muito, cerca de $20 cada uma. Se tivessem sido cunhadas alguns anos antes, valeriam 10 vezes mais. O que mais temos aqui? Nancy pegou um medalhão antigo e passou o pincel suavemente sobre ele. Aqui está o retrato de uma garota, exclamou ela, e seu coração bateu mais rápido. Seria ela descrita na lenda? Em seguida, a atenção da historiadora foi atraída para o último objeto, algo envolto em um saco quase decomposto. Ele se espalhou por entre seus dedos, mas quando Nancy viu o que era, gritou de espanto, pois tinha em suas mãos uma fina estatueta de porcelana de um unicórnio. O pequeno cavalo, com um belo chifre dourado, cabia na palma de sua mão e a garota ficou atônita porque esperava encontrar qualquer coisa, menos isso, um unicórnio que não tinha nada a ver com as lendas da família Rossi, mas que pertencia à história de sua própria família. Luigi e sua equipe afirmaram que, na memória deles, esse foi o primeiro tesouro encontrado tão repentinamente que quase pulou em suas mãos. E, embora, é claro, se eles tivessem agido de acordo com todas as regras, muito mais deveria ter sido feito, foi decidido desembarcar Joe primeiro. Gabriel lhe disse que, em princípio, há uma responsabilidade pela invasão. Mas ele percebe que algumas pessoas agiram de forma insensata em primeiro lugar. E, em segundo lugar, hoje é um dia bom demais para um confronto. Além disso, estou deixando você ir embora por respeito a Lucy. Não quero estragar a lua de mel dela, acrescentou Gabriel, o que fez Joe se irritar e perguntar a si mesmo, de forma desagradável, o que esse cara tem a dizer. Ou, suponho, sobre sua esposa. E Joe percebeu que lamentava o fato de Nancy ter ficado assim. Ela obviamente havia ficado mais bonita com o passar dos anos, mais autoconfiante, e agora, é claro, estava com esse milionário italiano. O iate já estava atracando no porto quando o telefone de Nancy tocou. Era a Lucy. Meu marido está desaparecido, soluçou sua ex-namorada, claramente em pânico. Procurei por ele em todos os lugares e ele sumiu sem mim. Ele deixou um bilhete estranho dizendo que a justiça seria feita hoje e que eu deveria pegar minhas coisas. Nancy, você sabe o que está acontecendo? Não havia mais ninguém para ligar para Lucy aqui na Grécia. No início, Nancy e Gabriele queriam apenas levar Joe para a clínica, mas agora Nancy não conseguiu se conter e contou à amiga tudo sobre o local onde haviam encontrado seu marido, e Justice terminou depois que ela se acalmou um pouco. Talvez ela achasse que tinha mais direito ao tesouro, mas sua lógica não era a mesma. Essa foi a conclusão da conversa. Mas Lucy também especificou para qual hospital Joe estava sendo levado com sua perna e disse que iria cuidar dele. Finalmente estava se livrando do peculiar e prejudicial lastro. Gabriel e Nancy puderam continuar com seus afazeres. Eles ainda tinham que voltar à ilha para continuar suas escavações. É verdade que, depois de 2 dias, descobriu-se que o baú era o único tesouro, mas ninguém ficou triste com isso, pois a descoberta foi suficiente para confirmá-lo aparentemente. Uma bela lenda do passado da família de Gabriel. Mas Nancy estava desconfortável com o unicórnio e finalmente decidiu revelar a ele esse detalhe das lendas de sua avó. Mas é assim que as coisas são, ela balançou a cabeça. Ah, é isso que acontece, nossas famílias eram parentes, pois a garota do medalhão é ruiva e, nas lendas, Kate era a mesma. Por que você acha que isso é impossível? Nancy e Gabriel ficaram no cais, observando a tempestade se afastar lentamente para o mar. A ilha estava agora fora de vista por trás da neblina. Nancy não achava que fosse impossível, apenas que seria terrivelmente estranho e também um pouco doloroso. Sabe, mudei de ideia quanto a vender o achado para colecionadores, disse o homem de repente. Oh, que maravilha! Suspirou Nancy. Sua mãe e seu avô certamente vão adorar. E quanto a você? Não estou entendendo. Você vai gostar que o unicórnio fique na família. Bem, Nancy tossiu, imaginando a alegria que sua própria avó Cassie teria se tivesse esse tesouro em suas mãos. Essa coisa definitivamente não valia milhões, mas era absolutamente inestimável. Acho que esse unicórnio ficaria ótimo em uma prateleira de pedra, disse Gabriel, pensativo, batendo o dedo no queixo.
Ele poderia se quebrar tão facilmente. Disse Nancy, indignada. Atrás do vidro do armário, então. Bem, isso não é uma má ideia. Por alguns minutos, Nancy olhou para o mar, onde as ondas estavam subindo, já com uma cor ameaçadora em vez de um azul delicado, quase verde malaquita em alguns pontos, e então se voltou para o homem, com os olhos arregalados, sem saber do que ele estava falando. Você não acha que depois do casamento eu vou deixar sua avó morando sozinha, longe dos bisnetos da neta dela? Não, querida, ela virá morar conosco. Que casamento? O que você quer dizer com o nós? Nancy estava completamente confusa. Nosso casamento, é claro, você sabe, os dedos de Gabriel passaram pelo rosto dela e seguraram seu queixo com delicadeza, mas com firmeza. Não tenho a menor intenção de deixá-la ir. Você já me irritou o suficiente, continuou ele com um sorriso. Você se mostrou ousada e audaciosa, independente, gentil e correta. Portanto, decidi que esse é o tipo de esposa de que preciso. Minha mãe, a propósito, concorda plenamente com você. Em que sentido? Sim, suspirou Gabriel. Ela me disse para não voltar até que você esquecesse o canalha que o traiu e até que você tivesse isso no dedo. Com essas palavras, o homem tirou do bolso uma caixa de veludo preto e, dela, um anel com um diamante no centro, rodeado de safiras. Case-se comigo, ele sussurrou, olhando nos olhos de Nancy, brilhantes de lágrimas e de alegria que estava por vir. E eu juro que irei com você para qualquer lugar, até mesmo para o outro lado do mundo. Case-se comigo para ser feliz e amada todos os dias. Sei que eu deveria ter feito a coisa certa antes. Eu deveria tê-lo convidado para um encontro primeiro, algo brega e romântico. Você não teria feito isso? Como um restaurante e depois um filme. Mas prometo que faremos isso mais tarde. Vamos começar nosso romance hoje à noite. Gabriel, Nancy exalou, finalmente decidindo não chorar, porque seu coração estava finalmente satisfeito com nada além de pura alegria. Onde você estava antes? Ao meu lado, respondeu ele. Concordo, disse ela, e em um momento esqueceu-se de como respirar, pois estava com o anel no dedo, e então respirou fundo. E pareceu-lhe que nunca antes o ar havia sido tão delicioso, tão fresco, tão impregnado da sensação de que algo desconhecido, algo esperado e certo, estava se aproximando. No dia seguinte, quando Nancy mal estava acordada e imediatamente se surpreendeu com o fato de que seu amor e sua felicidade não eram um sonho, bateram à porta de seu quarto. Entre, disse ela a Lucy, que estava na soleira da porta. Ela entrou e, de repente, pediu desculpas. Ela falou e as palavras fluíram como uma torrente. Nancy não tinha nada a fazer a não ser ouvir. Lucy falou sobre como se sentia culpada por ter traído a amizade delas naquela época, por tê-la chamado para o casamento. Não foi uma confissão fácil de fazer, mas ela disse que esperava poder ver a dor e o ciúme nos olhos de sua antiga amiga. Sei que nossa amizade acabou há muito tempo, suspirou Lucy. Mas se você puder me perdoar. Eu a perdoo, disse ela com uma naturalidade que surpreendeu Lucy. Ela tomou as mãos de Lucy nas suas e sorriu para ela. Sim, você tem razão, nunca mais poderemos ter a amizade que tínhamos antes. Mas eu a perdoo, não estou com raiva e quero que você seja realmente feliz. Obrigada, Lucy balançou a cabeça. Não tenho certeza sobre essa última. Joe e eu vamos para casa hoje à noite e vou pedir o divórcio. Lucy contou que, no hospital, na frente dos médicos, Joe fez birra, dizendo que a culpa era da esposa por ele ter machucado a perna. Lucy, então, não levou a sério e nem ameaçou com o divórcio. Espero transformar tudo em uma piada. E o marido disse. Em geral, Joe pintou com as cores que ele preparou e ela não receberá nada. Ele disse que planejava viver sua vida de modo a não ter que dar nada a ela no divórcio. Ele também disse que queria que Lucy fizesse alguns empréstimos para seus negócios. Foi então que ele decidiu levar o divórcio a sério. Lucy viu um anel no dedo de Nancy. Você é. Eu sou uma noiva. Gabriel me pediu em casamento, disse a garota. Lucy ficou em silêncio por alguns minutos.
Ela já sabia que, afinal, o perdão era até um presente muito generoso, mas definitivamente não chamaria Nancy para o casamento. Boa sorte, disse Lucy em voz baixa e, baixando os olhos, saiu do quarto. Ela tinha que arrumar suas coisas. Sentia-se mais solitária do que nunca. Uma semana depois, Nancy e Gabriel voltaram para a Itália. E mais 3 meses depois, foi realizada uma cerimônia de casamento solene e luxuosa. A mãe de Nancy, infelizmente, não pôde comparecer, pois não queria deixar o marido, pois sem ela ele voltaria a beber. Seu pai acabou se tornando um alcoólatra. Nancy ficou magoada, mas teve que aceitar o fato. Harvey e Lily não puderam comparecer por motivos de saúde. Mas eles assistiram a todo o casamento por meio de uma transmissão de vídeo pela internet. Para o casamento, Nancy escolheu um vestido longo, com silhueta de sereia, cor de marfim, de um estilista famoso. Mas o véu era o mesmo, bordado em flor de laranjeira, que sua avó havia feito para ela. A avó de Cassie ficou maravilhada com o fato de as histórias das duas famílias estarem tão interligadas e concordou em morar com ela. Sua saúde estava debilitada e a fazenda estava em ruínas há muito tempo. E, de alguma forma, ela e o avô de Gabriel se deram bem. Quero dizer, no começo eles discutiram um pouco sobre ninharias e coisas importantes, como, por exemplo, decidir o nome que dariam à criança, Nancy e Gabriel. Afinal de contas, logo após o casamento, descobre-se que Nancy está grávida. E então, de alguma forma, tudo deu tão certo que Carlos pediu Cassie em casamento. O que está acontecendo? Gabriel levantou as mãos para o céu quando sua esposa lhe deu a notícia. Ei, você não acha que minha avó é boa o suficiente para o seu avô? Brincou Nancy, batendo no peito do marido com o dedo. Oh, não, querida, Gabriel abraçou gentilmente seu tesouro. É incrível como nossas famílias se uniram depois de tantos séculos. Eu amo você, suspirou Nancy. Eu amo você, respondeu Gabriel e beijou-a gentilmente na têmpora. Eles estavam sentados no sofá de uma das salas de estar, passando uma noite aconchegante ao lado da lareira, e em frente a ele, na lareira esmaltada, estava a mesma estatueta de unicórnio.